se eu dissesse que os segredos da mente humana, decifrados por um dos maiores psicólogos do século XX, já estavam escritos em textos misteriosos atribuídos a uma sabedoria do Antigo Egito? E se essa mesma sabedoria ancestral fosse a chave para entender o que a ciência moderna e os mestres espirituais contemporâneos chamam de lei da atração? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada fascinante, uma jornada que conecta os 7 princípios herméticos do Kybalion com a psicologia profunda de Carl Jung. Vamos construir uma ponte entre essa união e as poderosas técnicas de manifestação de Neville Goddard e a neurociência de Joe Dispenza. Prepare-se para descobrir que o universo não é algo que acontece apenas para você, mas algo que responde a você. Fique até o final, pois compartilharei exercícios práticos para você começar a aplicar esse conhecimento e se tornar o verdadeiro arquiteto da sua realidade. Nossa jornada começa com o Kybalion, um livro que sintetiza os ensinamentos de Hermes Trismegisto. Ele nos apresenta 7 princípios universais. Vamos entendê-los daqui a pouco. O primeiro é o princípio do mentalismo. Ele nos diz que o todo é mente, o universo é mental. Este é o pilar de tudo. Ele afirma que a realidade fundamental é uma consciência infinita, uma mente universal. Tudo o que vemos, tocamos e experienciamos é uma criação dentro dessa mente. O segundo é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em outras palavras, seu mundo interior reflete seu mundo exterior. Sua mente é um microcosmo do macrocosmo. O terceiro princípio é o da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Desde o menor átomo até a maior galáxia, tudo está em constante movimento. Pensamentos, emoções, matéria, tudo é energia em diferentes frequências vibracionais. O quarto é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. Calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio não são coisas diferentes, mas graus variados da mesma coisa. Isso nos ensina que podemos transmutar um estado emocional em seu oposto. O quinto é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. A vida se move em ciclos, como as marés. Há tempos de expansão e de contração. Compreender o ritmo nos ajuda a navegar pelos desafios sem desespero. O sexto é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso. Cada pensamento, sentimento e ação é uma causa que gerará um efeito em sua vida. E por fim, o sétimo, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo contém os princípios masculino e feminino, o yin e o yang. A criação depende do equilíbrio entre ambos. Esses princípios são leis observáveis do universo. Ambos se completam e, na falta de um, o outro acaba por se extinguir. E é aqui que a psicologia entra em cena de forma surpreendente. Carl Jung, sem necessariamente se basear no Kybalion, chegou a conclusões que espelham perfeitamente a sabedoria hermética. Ele nos deu um mapa da mente que se alinha com as leis do universo. Pense no princípio do mentalismo. O universo é mental. Jung postulou a existência do inconsciente coletivo, um repositório universal de memórias e ideias compartilhadas por toda a humanidade. Não seria este inconsciente coletivo uma descrição psicológica da mente universal, do todo? Ou talvez o campo neuromórfico proposto por Rupert Sheldrake? Agora, o princípio da correspondência.
Assim como é dentro, é fora. O trabalho central de Jung é o processo de individuação, uma jornada de integrar as partes de nossa psique para nos tornarmos inteiros. Ele nos ensinou que, ao trabalharmos nossos complexos internos, nossa sombra, e ao integrarmos nossos arquétipos, nossa realidade externa se transforma. O mundo lá fora é um espelho do nosso mundo interior. É a correspondência em ação. E a vibração? Jung falou de complexos, como nós de energia psíquica com forte carga emocional. Um complexo de inferioridade, por exemplo, emite uma vibração que atrai situações que confirmam essa opinião. Curar o complexo é mudar a frequência vibracional de sua psique. Isso se conecta diretamente ao princípio da polaridade. Ao trazer a sombra, o polo escuro, para a consciência, podemos integrá-la e transmutar sua energia em força e sabedoria, o polo de luz. E a conexão mais explícita. Jung ficou fascinado pelo princípio de causa e efeito, mas propôs um complemento, a sincronicidade. Ele a define como um princípio de conexão acausal, onde um evento interno, como um sonho ou um pensamento, por exemplo, coincide de forma significativa com um evento externo, sem uma ligação causal direta. A sincronicidade é o universo respondendo ao estado da sua mente. É uma prova de que seu mundo interno e externo está em um diálogo constante. Se o Kybalion nos deu as leis e Jung nos deu o mapa psicológico, mestres modernos nos deram o manual de instruções práticas. Eles nos ensinaram a usar conscientemente essas leis. Neville Goddard, um místico do século XX, levou o princípio do mentalismo à sua conclusão lógica. Ele ensinou que nossa imaginação é Deus em ação, a força criadora do universo. Seu método é simples e direto. Para manifestar um desejo, você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Você não apenas visualiza, você sente a realidade daquilo agora. Ao fazer isso, você cria uma causa no plano mental e vibracional, que, pela lei, deve produzir um efeito no plano físico. Dr. Joe Dispenza nos traz uma validação científica. Ele une o princípio da vibração com a neurociência. Dispenza explica que viver no passado, nutrindo emoções de estresse, como raiva e medo, condiciona nosso corpo a uma baixa vibração. Nossos pensamentos criam nossas emoções, que tornam nosso estado de ser. Para mudar nossa realidade, o efeito, precisamos mudar nossa personalidade, a causa. Seu trabalho mostra que, através da meditação, podemos quebrar o hábito de ser nós mesmos, ou seja, transmutar a polaridade e gerar emoções elevadas como gratidão, amor e alegria. Ao fazer isso, mudamos nossa assinatura energética, nosso campo eletromagnético. Literalmente mudamos nossa vibração, e o campo quântico, a mente universal, respondem a esta nova vibração, nos trazendo uma nova realidade correspondente. Conhecimento sem prática é apenas filosofia. Vamos transformar essa sabedoria em experiência. Aqui estão 2 exercícios para você começar hoje. O primeiro é o exercício do cinema da mente, baseado em Neville Goddard. Primeiro passo: defina a cena. Antes de dormir, decida sobre uma cena curta que implicaria que seu desejo já foi realizado. Não é uma cena de receber o dinheiro, mas uma cena de você pagando uma conta com rompimento. Não é uma cena de conseguir o emprego, mas um amigo lhe parabenizando por ele. Segundo passo: entre no estado. Deite-se, relaxe seu corpo completamente. Respire fundo. Entre no estado sonolento, mas consciente. Terceiro passo: viva a cena. Em primeira pessoa, sinta a cena com todos os seus sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você toca. Torne-a real e vívida em sua imaginação. E o mais importante, o segredo é o sentimento. Acima de tudo, sinta a emoção.
Sinta o rompimento, a alegria, a gratidão. Permaneça nesse sentimento até adormecer. Você está plantando uma semente no seu subconsciente, que trabalhará para manifestá-la. O segundo exercício é a alquimia da emoção, baseada em Jung e Dispenza. Primeiro, acolha a sombra. Durante o dia, quando surge uma emoção negativa, não a reprima. Pare por um momento. Reconheça-a. Diga a si mesmo: eu sinto medo agora. Isso é integrar a sombra. Segundo, questione a causa. Pergunte-se: qual pensamento está causando essa emoção? Qual crença limitante está por trás disso? Terceiro, transmutar a polaridade. Agora, conscientemente, escolha uma emoção elevada que você quer sentir. A gratidão é a mais poderosa. Pense em 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato em sua vida. Quarto, incorporar a vibração. Sinta essa gratidão em seu coração. Deixe que ela preencha seu corpo. Respire essa nova emoção. Você acabou de realizar uma alquimia interna, mudando sua vibração e ensinando ao seu corpo como é se sentir na sua nova realidade. O Kybalion nos deu as leis. E Jung nos deu o mapa da psique para navegar por elas. Neville e Dispenza nos deram as ferramentas modernas para sermos motoristas conscientes nessa jornada. O fio dourado que conecta tudo isso é uma verdade profunda e libertadora. Seu estado de consciência cria sua realidade. Você não é uma vítima, mas o arquiteto de seu universo pessoal. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você sustenta é uma pincelada na tela de sua vida. Comece pequeno. Seja paciente consigo mesmo. A prática constante da observação e da intenção consciente é o que transforma o chumbo da sua vida no ouro da sua realidade desejada. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Comente abaixo quais desses princípios mais te impactaram. E inscreva-se para mais jornadas de autoconhecimento. Lembre-se, o universo está sempre ouvindo. O que você está dizendo a ele?